Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. E nós vamos seguir a exposição hoje dos versos 15 ao verso 22. Hebreus capítulo 9, do verso 15 ao verso 22. Todo o capítulo 9, ele nos lembra que Jesus Cristo é superior a todos aqueles sacrifícios que eram realizados na antiga aliança. Ele nos lembra o que já estava sendo estabelecido no capítulo 8, dele ser o único sumo sacerdote que está agora à direita de Deus Pai, porque ele é o único que tem acesso ao Pai, como o sumo sacerdote entrava no tabernáculo. E o modo como ele teve acesso e permanece à presença do Pai para interceder por nós é através da oferta que ele ofereceu, que foi o seu próprio sangue. Nós vimos no sermão passado, na exposição dos versos 11 ao 14, que o sangue de Cristo é a única oferta, como também o único sangue que purifica a consciência dos pecadores. O sangue daqueles animais não foi suficiente para isso, apesar de que eles tinham um intuito de purificação externa, mas a purificação interna é só o sangue de Cristo, e também a operação do Espírito Santo, que leva a uma consciência que outrora presa ao pecado, que morta em suas condições diante da santidade de Deus, ele volta a ter uma consciência sensível, essa consciência restaurada, purificada, santificada, para que ele possa viver de acordo com a vontade de Deus e ser aceito à presença do Pai. Os versos 15 ao 22, nós veremos como isso acontece. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Nós faremos a leitura apenas até o verso 22. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 22, apenas nos é suficiente. A palavra de Deus nos diz assim então: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, também o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. No sermão passado, irmãos, nós verificamos que a única forma da nossa consciência ser purificada é apenas pelo sangue de Cristo. Os versos 13 e 14, eles nos remetem aqui às duas coisas, ou os dois princípios que estão estabelecidos nesses versos.
Primeiro, ele nos lembra que o sangue de Cristo é um sangue real. Então, aquilo não é uma alegoria, não é nada simbólico, mas é um sangue real. A morte de Cristo, as suas feridas, sua humilhação extrema, todo o seu sofrimento foi real, tanto quanto também o sangue daqueles animais que haviam sido derramados na antiga aliança. Mas, em segundo lugar, nós somos lembrados de que o sangue de Cristo, ao contrário do sangue daqueles animais, não era contaminado pelo pecado. Pelo contrário, o sangue de Cristo, além de ser um sangue real, porque Cristo era humano, Cristo, aliás, ele é humano, ele é homem, mas ele sendo também Deus, seu sangue não era contaminado pelo pecado, seu sangue era puro, seu sangue era sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Consideramos agora aqui a seguinte questão a ser analisada aqui nos versos 15 a 22. Como que o sangue de Cristo ele purifica a nossa consciência? Ou também nós podemos ser lembrados de uma outra pergunta importante aqui nesses versos. Quais aqui os efeitos do sangue de Cristo em uma consciência quando ela é purificada e santificada pelo sangue de Cristo e também pela operação do Espírito Santo? Os versos 11 a 14 ainda se remete aos versos 15 e também 22. Então nós vamos aqui analisar esses versos que está proposto aqui no capítulo 9, e eu quero considerar aqui 2 pontos ou 2 proposições importantes. A primeira é que nós somos lembrados da promessa da redenção eterna, ou também pode ser dita como da vida eterna. Em segundo lugar, nós somos lembrados aqui dos versos 15 a 22, de que o sangue de Cristo, ele purifica a nossa consciência da culpa dos nossos pecados. Ele faz aqui uma ilustração, e depois ele dá um exemplo de como na antiga aliança isso acontecia, para apontar na morte de Cristo como que isso aconteceu. Ou melhor dizendo, como isso acontece na consciência, no coração dos crentes. Mas ao mesmo tempo nos chama a atenção para esses 2 efeitos. De que ele nos concede pelo sangue de Cristo. A nossa consciência ela é purificada quando então nós temos a certeza da redenção eterna. Ele comunica a redenção eterna na nossa consciência. E, em segundo lugar, nós recebemos a remissão da culpa dos nossos pecados. Eu usaria a ilustração da ideia de que é como que já tendo recebido o pagamento daquela fiança, daquela dívida, agora o avalista chega diante de você e diz: essa sua dívida vou rasgar na sua frente. Ele rasga as promissórias, dizendo: você não tem mais nenhuma dívida, eu resgatei a sua dívida e agora você pode ir livre. E aqui é comunicada uma certeza na consciência do crente, onde ele tem a remissão da culpa de todos os seus pecados. A forma como o autor de Hebreus ele vai falar sobre este ponto aqui, irmãos, está dividido em 2 partes gerais. Primeiro, dos versos 15 ao 17, quando ele nos chama atenção para as seguintes expressões aí. Ele vai nos lembrar das palavras mediador, aliança e também sangue. Nos versos 18 ao 22, ele argumenta e aplica aqui o que ele havia ilustrado nos versos 15 a 17, quando ele fala de testamento, testador e morte. Até me adianta dizer que ele relaciona a palavra, por exemplo, aliança, com testamento. Ele relaciona a palavra mediador com testador, e ele liga a ideia do sangue com a ideia da morte. Testamento, testador, morte. Mediador, aliança e sangue. É um paralelismo que tem aqui nos versos 15 a 17. Mas os versos, como eu já disse antes, os versos 18 a 22, ele está argumentando e também aplicando o que ele havia ilustrado aqui nesses versos anteriores. Quando ele nos chama a atenção para o fato de que Deus providenciou o nosso resgate da culpa do pecado, como também ele nos restaura a certeza agora da vida eterna. Então, como que ele faz isso? Através do sangue de Cristo. E sem sangue, ou sem o sangue do nosso Senhor Jesus, não há como ter uma consciência limpa, pura, livre, e uma consciência que esteja aceitável diante de Deus. Olhe para os versos 15 ao 17, vamos à análise dessa primeira parte. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois
um testamento só é confirmado no caso dos mortos, ou de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Vamos primeiro aqui entender os versos 15 a 17. Então, como eu disse, nós temos aqui uma aliança, um mediador, nós temos aqui o mediador e o seu resgate, nós temos o mediador com a sua oferta, que é o seu sangue. O verso 15, ele nos diz que Cristo é o mediador da nova aliança. Se o capítulo 8 havia nos lembrado de que a antiga aliança era obsoleta, o capítulo 9 eleva agora, ou dá maior atenção a essa que é chamada de nova aliança. Então, nessa perspectiva aqui, o verso 15 nos diz que Cristo é o mediador da nova aliança. Nos versos 18 ao 22, ele vai reforçar esse princípio de que Cristo é esse mediador dessa segunda aliança, dessa melhor aliança, quando ele menciona os rudimentos da antiga aliança, para comparar aqui com o que é dito nos versos 15 a 17. A tese aqui, irmãos, de toda a afirmação aqui do autor de Hebreus nessa passagem, é que Cristo é mediador da nova aliança através do derramamento do seu sangue para nos conceder aqui duas coisas: a vida eterna e a remissão dos nossos pecados. Como é que ele explica isso aqui? O escritor de Hebreus, ele usa uma ilustração aqui muito comum e bem cotidiana, que inclusive fazia parte do contexto dos judeus. A aliança aqui, irmãos, tem a conexão com a palavra testamento. Então, na verdade, toda aliança, como também pode ser chamada de acordo ou concerto, ele tem um testamento. Testamento aqui se refere ao conteúdo ou ao documento desta aliança. Então, toda aliança, ela impõe termos. Quais são os termos aqui de uma aliança? São duas. Se você já deve ter estudado, por exemplo, no capítulo 7 da Confissão de Fé, quando ele explica a aliança, o pacto de Deus com o seu povo, e ele explica sobre a questão do que é uma aliança. Então, a aliança, ela consiste de duas partes essenciais. Ela consiste das exigências, como também das promessas, ou ela consiste de lei e de promessas. Então, deixa-me dar aqui uma explicação teológica sobre isso. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, nós temos ali uma aliança entre Deus e Adão. Aquela aliança foi chamada de pacto das obras. Lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17, resume muito bem isso aqui. Aquela aliança contém condições, contém leis e contém promessas. Primeiro eu quero começar com a questão da promessa. Quando Deus havia dito a Adão, ou ele havia prometido a Adão, vida ou também morte. As promessas ali estabelecidas naquele pacto eram consequência das suas exigências. Quando ele disse lá, de todas as árvores do jardim comerás. Na verdade, quando ele menciona todas as árvores, ali está incluso pactualmente ou fundamentalmente a árvore da vida. Ele está dando uma ordem a Adão, dizendo que ele deveria comer da árvore da vida, que estava também no centro do jardim. Porque se ele comesse da árvore da vida, ele iria permanecer eternamente vivo. Ele estaria nas suas condições de alguém que estivesse vivo. Mas há uma outra exigência ou ordenança aqui: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, pecado das obras consistia em desobediência à lei de Deus, e como promessa, se ele desobedecesse à lei de Deus, ele então recebe uma ameaça. A violação da lei, em consequência, é a morte, e foi o que aconteceu com Adão. A desobediência de Adão, então, irmãos, trouxe aqui como consequência a morte, não só sobre ele, mas sobre todo o mundo criado. E aqui a necessidade de mencionar isso, do porquê que o capítulo 9 está dizendo que o sangue de Cristo é o único que purifica toda e qualquer consciência. Porque aqui há a representatividade de Adão, de tudo que ele fez, repercutir também em todos os seus descendentes. Esse é um aspecto importante de um pacto, de uma aliança. Este novo pacto agora, que é chamado, irmãos, de pacto da graça, lá em Gênesis 3,15, é a manutenção, então, da promessa que é estabelecida no pacto anterior.
de que Deus iria restaurar o coração de um povo escolhido seu, uma nova humanidade, restaurar a consciência desse povo, a obediência e a vida, só que agora por meio de um mediador, por meio agora de um testador. Como que isso deveria acontecer? Como que Deus iria restaurar a consciência do seu povo? O verso 15, olhe para o verso 15, quando ele diz algo interessante aí na parte B do verso 15. Ele diz, intervindo a morte para a remissão das transgressões. O que nos lembra aqui essa frase, qual é aqui a intenção do autor de Hebreus quando ele usa essa expressão? Intervindo a morte para a remissão das transgressões. O autor de Hebreus aqui está nos lembrando um ponto importante sobre a questão do pacto. Pacto da redenção. A morte. Morte. A morte aqui ela aparece nessa frase, nessa expressão aqui do escritor de Hebreus como um carrasco. Ela aparece aqui como um cobrador de dívidas. Imagine, não sei se alguém já teve essa experiência, de ter alguém bater na porta da sua casa lhe cobrando uma dívida. Isso é muito constrangedor. É muito comum hoje não bater a porta da casa. Antigamente havia a profissão do cobrador de dívidas. Ainda, eu imaginei que exista isso, mas é muito comum, na verdade, ter empresas que contratam pessoas, telefonistas, para poder ligar para você e cobrar a dívida que você tem com algum serviço prestado ou alguma coisa que você comprou e não pagou. Então, como é que ele descreve aqui a exigência do cumprimento desse aspecto do pacto para que a nossa consciência fosse purificada dos nossos pecados? Para que tivéssemos remissão, perdão dos nossos pecados. Ele nos lembra que a morte, a partir da queda, aparece como esse coletor de dívidas, como esse cobrador de dívidas. Ele bate a porta da nossa consciência e a morte, então, aparece como um inquiridor quando ele exige a nossa alma, ou ele exige a nossa vida como pagamento dos nossos pecados. Esse aqui é um aspecto aqui tenso do texto. Ele bate a nossa porta e a todo momento ele está exigindo o nosso sangue como pagamento por todos os pecados que cometemos contra Deus. E aqui, na aplicação, depois nós vamos entrar nesse ponto, quando aqui o que nos chama a atenção a questão da purificação e santificação da nossa consciência é a questão da culpa. Nós vamos aplicar sobre isso, mas Levíticos, capítulo 17, verso 11, ele vai nos dizer que a vida está no sangue. Veja, isso aqui é uma expressão de significado simbólico. Ele não está dizendo que literalmente a alma está contida no sangue. Isso é uma heresia dos testemunhos de Jeová, inclusive. Veja, essa aqui é uma linguagem simbólica. É muito perigoso o cuidado que a gente tem que ter na interpretação de certas passagens, mas o que ele está nos mostrando... Lembra quando eu disse que sangue simboliza vida? Sangue simboliza a vida, mas ele aponta para a ideia de morte. Esse é o aspecto aqui de Levítico, capítulo 17, verso 11, quando ele nos mostra que, assim como o corpo humano ele necessita de sangue para viver, ele nos lembra também que a morte sempre envolve derramamento de sangue, porque a perda de uma vida se paga com outra vida. Por que a transgressão da lei como exigência de punição, a morte, ela é estabelecida a um indivíduo? Já parou para pensar sobre isso? Por que o pecado ele exige como pagamento a morte de alguém? Ou, para sermos até mais específicos, por que os nossos pecados têm como exigência a nossa morte? O castigo é a morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, verso 23. Porque, irmãos, Deus criou todas as coisas para que houvesse vida nelas. Deus, ele é o autor da vida pela sua autoridade, ele é o autor da vida pelo poder da sua palavra, pela ação poderosa do seu Santo Espírito. A fonte de tudo que envolve a vida está em Deus. E Deus criou o homem, ele lhe deu vida para que o homem vivesse de conformidade com a lei da vida.
Obediência é uma palavra que está intrinsecamente ligada, ela é inseparável da ideia de vida. Obediência, vida. Desobediência, morte. Ou seja, a obediência incondicional ao seu Criador. Só que quando o homem ele viola a lei de Deus, foi como ele ter rejeitado aquilo que ele deveria considerar como o bem mais precioso da sua existência, que é a vida. O salmista, ele reconhece isso quando, numa circunstância de penitência, de disciplina severa que Deus havia dado a ele, ele vai dizer algo interessante no Salmo 6, verso 5. Ele diz o seguinte: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Você vê que vida está ligado à adoração, e adoração exigencialmente ou fundamentalmente nos leva à obediência. Adoração é obedecer a Deus. Quem desobedece a Deus, então, ele negligencia a vida. Se ele negligencia a vida e Deus é o autor da vida, ele está negando a Deus, ele está rejeitando a Deus. O pecado, irmãos, trouxe a morte porque um homem desobediente, rebelde, é um homem morto para Deus. Um homem desobediente, rebelde, um homem que persiste em seus pecados, ele é um homem morto para Deus. Seu coração não está mais na presença de Deus. E não estar mais na presença de Deus, irmãos, é desprezar o culto a Ele, e em si mesmo ele está na morte. Por isso que o Salmo 6, verso 5 vai dizer isto. Porque na morte, Senhor, não há recordação de Ti. No inferno, lá eles sofrem o tormento, não porque eles lembram com gratidão, com amor do seu Criador. Pelo contrário, não há recordação boa de Deus. Eles odeiam a Deus. Um lugar de mortos, esse é o inferno. Rejeitar a Deus, em suma, significa rejeitar a vida. Por isso, Deus, por sua misericórdia, lhe restabeleceu o seu pacto em uma perspectiva diferente agora. Um pacto gracioso que visa a redenção do seu povo. Quem é o mediador desse pacto gracioso? Então ele nos lembra que é o Senhor Jesus Cristo, que é designado aqui como um testador. Esse mediador, ele agora, para que ele se torne o nosso mediador, ele primeiro coloca-se numa posição de ser testado. Adão não passou no teste. Agora, um outro homem, um outro representante é colocado no seu lugar, para que ele então venha ser esse testador, esse fiador, esse pagador, um avalista. O mediador, ele deve ser, antes de mais nada, um pagador fiel. Alguém que tenha posses, alguém que tenha condições para pagar uma dívida, quitar a dívida daqueles que estão numa situação em que nunca ele vai poder quitar essa dívida, por mais que ele trabalhe a vida inteira, e por mais que ele dê a sua própria vida para isso. Então Jesus, ele aqui é designado como esse pagador fiel. O mediador, sendo esse pagador fiel, é alguém que tenha condições de cumprir as exigências estabelecidas nessa aliança. O escritor agora ele usa uma ilustração muito simples. Ele diz que o conteúdo da aliança é um testamento. É um documento unilateral, ele não é bilateral. Ele não é horizontal, ele é vertical, porque depende da vontade apenas de uma pessoa. Morto não pode fazer acordo. E veja que Deus é o único que, sendo autor da vida e que detém o poder da vida, ele estabelece um pacto, por isso que é chamado de pacto da graça. Então, nesse sentido, aqui nós temos todo o testamento como sendo um documento que contém o anúncio de uma promessa. Que conteúdo é esse? Que promessa é essa que ele nos faz? É uma herança. Ele fala da eterna herança da redenção. Veja que o exemplo é lembrado de que um pai muito rico, ele deixa para os seus filhos uma grande herança. Mas os seus filhos não podem receber ou se apropriar dessa herança enquanto o dono desta riqueza estiver vivo. Eles só poderão se apropriar dessa herança quando ele morrer. A pergunta é: quem terá condições de pagar a ofensa provocada pelos nossos pecados? Quem estará
intervindo a nosso favor, por isso que ele é chamado de mediador. Quem aparecerá no momento em que a morte vem e bate à porta da nossa consciência, dizendo que nós somos culpados e que a nossa vida deve ser entregue como pagamento de todos os pecados que cometemos contra Deus? Ele nos diz que esse fiador é o Senhor Jesus Cristo. Ele quem então assume essa dívida. Ele nos lembra aqui que o testamento mencionado aqui no verso 15, pelo escritor de Hebreus, é o Evangelho. A palavra Evangelho, ela é sinônimo aqui de testamento. O Evangelho é o anúncio de uma grande promessa. Olha o que nos diz a parte C, ou é a última parte do verso 15. A eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então essa é a promessa. Os eleitos, irmãos, só receberiam a herança da vida eterna quando o seu testador, o seu fiador ou o seu resgatador fosse morto. Por isso que a herança de vida eterna depende da morte de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto, que apesar de termos aqui destacado mais o verso 15, mas toda a seção do versos 15 ao 17 nos aponta para esse princípio de como Cristo é o nosso mediador. Ele que intervém entre nós e a morte. Os pecadores, sejam eles eleitos ou não, mas todos aqueles que ainda vivem em impiedade, não são convertidos ainda, e os que nunca vão ser, a todo momento, eles têm em sua consciência a culpa. É nesse sentido que envolve aqui os versos 15 a 17. E a todo momento, em sua consciência, eles são cobrados dos seus pecados. Essa é a perspectiva da culpa. A culpa é a cobrança dos nossos pecados. E um mediador, então, para nos livrar da culpa, para nos dar a remissão, o perdão dos nossos pecados, ele tem que morrer. Ele tem que assumir o nosso lugar, ele tem que assumir, então, e aí, essencialmente, sendo santo, perfeito, inocente, mas este homem santo, perfeito, inocente, ele assume o castigo que nós merecíamos para aplacar a ira de Deus, para que, então, não tivéssemos mais em nossa consciência a culpa nos acusando. Olha agora para os versos 18 ao 22, que nos diz assim: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, a lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Duas coisas são importantes aqui. Primeiro, qual foi o pagamento dessa dívida cobrada pela morte? E segundo, como que se deu essa cobrança e também pagamento? E é aqui que entra ao mesmo tempo também vermos os efeitos disso. Aqui, irmãos, nós somos lembrados porque a religião cristã, como eu já havia dito anteriormente, ela é cruenta. Essa expressão cruenta, ou seja, por que a religião cristã ela é baseada naquilo que é cruel, ou naquilo que envolve derramamento de sangue, ou uma religião que ela é baseada em algo que é sanguinário, é sangrento. Então a mensagem central do Evangelho, quando ela fala de redenção e de vida eterna, ela indispensavelmente nos mostra que há necessidade de derramar sangue. Olha aí o verso 22, quando ele deixa claro que esta exigência, ela está exatamente como a mensagem central do Evangelho. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Como que isso aqui pode ser explicado? No pacto, irmãos, da redenção, que tem início na queda do homem, é dividida aqui em duas alianças. Uma temporária e transitória, e a outra que é superior, e também chamada de primeira, ou melhor dizendo, de segunda, e considerada como sendo perpétua. Ela é, comparada à primeira, ela é a última, e ela é eterna, ela é perpétua. Ela é chamada de antiga, e a outra, como nós vimos aí no verso 15, ela é chamada de nova.
Olha Hebreus capítulo 8, verso 6. Não vou ler, mas apenas observe. Dê uma olhada nesse verso. Hebreus 8, verso 6. Ele vai nos dizer aí que a nova aliança é melhor do que a antiga, porque ela possui uma promessa que é maior do que a primeira. Por isso que o testador do que é exigido na primeira aliança, ou seja, pela lei, quer dizer, alguém tem que morrer. O testador, ele então inaugura e estabelece a nova aliança e encerra a antiga. A antiga só purificava o corpo, o que era externo, o que era simbólico, o que era cerimonial. Mas é apenas na nova aliança que o testador, que se torna agora o nosso mediador, é pelo sangue dele que agora a nossa consciência, e esse aqui é o ponto central de tudo que envolve a nossa relação com Deus. Eu acho que de forma muito simples, você precisa entender que estar aqui externamente, o seu corpo está aqui, você agir de conformidade com tudo que externamente a gente faz conforme a Bíblia, não significa que de fato você está purificado dos seus pecados. Você de curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e com a tua boca você dizer, Senhor, me perdoe porque eu pequei, não significa que necessariamente ali você está tendo o perdão dos seus pecados. Porque se o sangue de Cristo não purificou a sua consciência, então não há remissão de pecados. Entendem isso? É isso que está nos chamando a atenção aqui para esse ponto. Olhe e observe que há alguns aspectos dessas duas alianças que elas possuem as mesmas características e os mesmos elementos. Ambas foram unilaterais, porque foi Deus quem estabeleceu a aliança com o seu povo. As duas falam de pecado, falam da culpa, falam da morte como pagamento da ofensa contra Deus. Quando você lembra em Ezequiel capítulo 18, a parte A do verso 20, quando ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ambas exigem como expiação dos pecados e da culpa do pecador, derramamento de sangue. O verso 18, ele nos deixa isso aí bem claro. Agora olha o verso 19. O escritor de Hebreus, ele compara Moisés com um antigo e limitado mediador. Moisés, na antiga aliança, ele é limitado, transitório, como sendo esse tipo de mediador, porque ele é aqui apenas um tipo da pessoa de Cristo, como sendo o nosso único e eterno mediador, e mediador de todos os crentes. Inclusive, como nos deixa claro essa segunda sessão, do verso 18 ao 22, ele é mediador não apenas de todos os crentes da segunda aliança, ou da nova aliança, mas ele também, o seu sangue, ele foi derramado também para a salvação graciosa, ou por graça, dos crentes da antiga aliança. Vê que coisa maravilhosa? Eles todos foram salvos pela graça, e por isso que na antiga aliança, mesmo ela sendo transitória e administrada pela lei, eles criam na vinda do Messias, do seu Redentor, quando eles sacrificavam aqueles animais, quando havia o sacerdote fazendo o processo de mediação, quando eles cumpriam tudo aqueles requisitos cerimoniais. Isso também era uma forma deles, naquele momento, expressarem que eles aguardavam o Redentor e que pelo sangue desse testador, eles também seriam purificados no seu coração. Há vários textos do Antigo Testamento, especialmente os Salmos. O Salmo 19 perfeitamente expõe isso na parte final, quando Davi diz que a lei do Senhor, ela produziu no seu coração, na sua consciência, uma percepção clara dos seus próprios pecados. E ele diz que a lei do Senhor, ou seja, a palavra dele, que contém as promessas de redenção, o leva a lembrar quão doce é, quão confortável é, quando a lei o confronta dos seus pecados, ele se arrepende dos seus pecados, e ele então desfruta de uma consciência que há doçura, favo de mel, mais doce que o favo de mel, do que o destilar dos favos. Há na lei do Senhor grande recompensa. Então essas coisas estão aqui estabelecidas como também promessa para o povo da antiga aliança, para os crentes da antiga aliança.
Olhe, por exemplo, alguns elementos que a gente pode encontrar dos versos 19 a 21, em que as duas alianças, e agora mais ainda, enfaticamente, a nova aliança, nos traz. Por exemplo, ele nos chama a atenção para os seguintes elementos: a pregação e instrução da lei, que agora também é parte essencial do desenvolvimento do culto a Deus. Quando ele diz que Moisés instruiu o povo com a lei, quando nós somos lembrados de que o conteúdo aqui dessa pregação ou dessa instrução foi o livro da lei, quando nós somos chamados a atenção que aqui ele menciona a palavra de Deus na nova aliança, como sendo aqui revelada em todas as nossas atividades, a parte central do culto a Deus. Ele também nos fala da purificação do povo por meio da aspersão de sangue e água sobre todo esse povo. Ou seja, aqui nós temos uma referência à forma como, inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido e também morreu. Vai para João capítulo 19, o verso 34. Apenas o verso 34. A referência que nós temos quando ele narra ali o que significou Moisés ter lido a lei. Ele leu o conteúdo da aliança. Ele leu o documento da aliança, para que todo o povo ouvisse e o povo dissesse: sim, nós acataremos a lei do Senhor, nós acataremos a palavra do Senhor. O povo respondeu, e quando o povo respondeu, Moisés então, ele pega o sangue de um animal, pega também a água, e ele usa então uma espécie de um bastão, e ele molha ali com uma lã e sopo, com tinta escarlate, que é uma tinta vermelha forte, que lembra também sangue, e ele então mistura aqueles elementos, ele pega e começa a aspergir sangue e água sobre, em primeiro lugar, o livro da lei, e depois sobre todo o povo, como sinal de pacto estabelecido entre Deus e o seu povo, depois que o povo respondeu. Esse episódio relatado aqui nos lembra exatamente esse detalhe do que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz lá o verso 34, João 19. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Pela terceira vez, que é o terceiro sermão, eu vou mencionar de novo o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Ninguém pode nascer de novo, Nicodemos, se não nascer, ou melhor dizendo, ninguém pode entrar no reino de Deus, Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito. Esses aqui são elementos que nos lembram aspectos pactuais para a redenção do seu povo. Aqui, irmãos, sangue e água que eram aspergidos sobre o livro da lei, sobre o povo para a purificação e a santificação deles, é uma referência muito clara ao que o sangue de Cristo faria com a consciência de todo pecador eleito, por meio da promessa do Evangelho e do sangue de Cristo vertido na cruz. Por isso que o Senhor Jesus, ele instituiu como sendo o sacramento da nova aliança, o batismo e a ceia do Senhor. Água, como também pão e vinho, os elementos que nos lembram o sangue daquele animal. Água, sangue e água para a purificação do seu povo, mas somente o sangue de Cristo e aquela concentração de água, quando foi furado e perfurado no seu corpo, é que purifica todo crente na sua consciência. Há um detalhe interessante nessa parte aqui, quando nós somos lembrados que Moisés, quando ele aspergiu sangue e água sobre o povo, então ele faz uma declaração pactual. Veja, é um mediador temporário, um mediador limitado. Mas como mediador era dever dele fazer aquela declaração. E ele diz: este é o sangue da aliança que Deus fez com você. Quando você agora lembra e se reporta ao que o Senhor Jesus disse na última Páscoa, e encerrando aquele ciclo da primeira aliança, instituindo o sacramento da segunda aliança, e ele pega o pão e pega o vinho, e ele vai dizer o que no momento em que ele levanta o cálice? Veja que Moisés disse, este é o sangue da aliança que Deus fez com você. Moisés não fala que era o sangue dele. Mas veja que o Senhor Jesus diz, quando ele levanta o cálice com o vinho, ele diz, este é o meu sangue da nova aliança, e todas as vezes que beberdes, fazei isto em memória de mim. Em outras palavras, faça para mim.
apreciem o meu sangue. Por isso que a ceia do Senhor é representativa. Ela não contém nem se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Mas a ceia do Senhor, ela é representativa. Ela espiritualmente nos alimenta com o sangue e com o corpo de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, ele constantemente está nos purificando dos nossos pecados e nos lembrando que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Nos deixa claro aí o verso 22, a parte A, que tudo na antiga aliança envolvia sangue. Tudo, inclusive, envolvia purificação por meio de sangue aspergido. Os utensílios do tabernáculo, o próprio tabernáculo, todos os atos e ritos, basicamente, eles envolviam a sangue. Nós somos lembrados que continuamente, todos os dias, irmãos, repetidas vezes, pela manhã, pela tarde e pela noite, sangue era derramado. Muito sangue foi, litros e litros de sangue na antiga aliança. Você imaginou o que é isso? Em que a todo momento, logo bem cedo, os sacerdotes, logo à tarde, logo também até o período em que se encerravam as atividades da noite, sangue era derramado. Isso aqui é um claro apontamento para mostrar que aquele sangue todo derramado não tinha valor algum para a purificação do nosso coração. Mas ele nos mostra, ele nos indica a suficiência e a eficácia do sangue de Cristo para a remissão dos nossos pecados e do resgate do poder da morte. De novo voltamos à morte. De novo voltamos ao problema da culpa. Agora, qual é o mérito de tudo isso? Aqui nos vem a aplicação final, que é a segunda parte desse sermão. Qual que é o mérito de tudo isso? Qual é o efeito disso tudo na consciência de um pecador? Vamos começar então de onde nós paramos no sermão passado. A consciência. Vamos de novo ver o aspecto aqui, porque o que é central em relação a nós, a aplicação que nos envolve aqui é a questão do nosso coração diante de Deus. E assim, por consequência, a implicação do próprio texto, lembrarmos que a remissão dos nossos pecados, clara no nosso coração, nos remete também à certeza da vida eterna, da redenção eterna que é concedida pela mediação do nosso Senhor Jesus. A culpa. Pensemos um pouco sobre isso agora. A culpa. A culpa é a nossa condição moral e legal diante de Deus por causa dos nossos pecados. A culpa é como uma pessoa ciente das suas violações da lei de Deus. Ela sabe e sente o peso desta desobediência. Significa que ela, eu diria você, são cientes do castigo de todos os seus pecados, como nos deixa claro Deuteronômio capítulo 19, os versos 13, o capítulo 21, verso 9, e Romanos 3, verso 23, quando diz que todos pecaram e todos estão mortos, ou seja, todos estão separados da glória de Deus. A culpa, irmãos, é como um aviso constante em nossa consciência das responsabilidades e das consequências dos nossos pecados. A culpa é uma espécie de acusação interna. É a consciência nos acusando de tudo aquilo que violamos da lei de Deus. É o sentenciamento prévio da nossa condição miserável. A culpa é aquela voz sussurrando a todo momento na sua consciência: você vai morrer. Você vai morrer por causa dos seus pecados. Calvino vai dizer algo interessante sobre a questão da culpa. Ele diz o seguinte: de que provém a morte, senão da ira de Deus contra o pecado? Daqui emana esse estado de servidão ao longo de toda a vida, que é a constante ansiedade e também aflição a qual as almas infelizes se veem subjugadas. O juízo divino se revela sempre na consciência do pecado. E aí, irmãos, corroborando inclusive com este mesmo pensamento, um pastor puritano chamado William Fenner, ele dizia algo interessante sobre também a culpa. Ele diz o seguinte: uma consciência culpada é como o inferno para os homens aqui na terra.
Um outro puritano chamado John Flavel, ele vai dizer uma outra coisa interessante sobre a culpa. Uma consciência culpada é a bigorna do diabo, na qual ele fabrica todas aquelas espadas e lanças com as quais o pecador culpado se perfura e se fere a todo momento. A culpa, irmãos, é a expressão máxima, pelo menos no coração do homem, é a expressão máxima da sua miséria, porque a culpa, ela essencialmente nos leva a ter medo da consequência última dos nossos pecados, sejam quais forem esses pecados. E qual é a consequência máxima de todos esses pecados e do que o homem tem mais medo nessa vida? É da morte. Lembra? A morte bate todo momento ao coração ou à consciência de um pecador dizendo: eu vim cobrar a dívida que você deve por causa da violação da lei de Deus. A todo momento isso está acontecendo. Por isso, irmãos, que a culpa ela está associada ao pavor, ao terror da morte. A culpa é um fato da condição humana, mesmo quando um indivíduo ele não quer admitir esse fato. O que eu disse aqui até o momento, eu quero que vocês entendam como sendo importante, para que nós lembremos do que a nossa alma, de fato, ela necessita diante dessa cruel realidade. E por isso que na religião cristã sempre deve se falar de derramamento de sangue, por isso que ela é cruenta. Por isso que é uma religião sangrenta. Por causa das consequências dos nossos pecados. Que a todo momento exige litros e litros de sangue a serem derramados. E eu não estou apenas me limitando agora à realidade da antiga aliança do povo de Israel, do sacrifício de animais. Mas eu estou agora lembrando a você, eu estou lembrando a cada um de nós, de que a cada momento, nesse exato instante, sangue e mais sangue tem sido derramado em guerras e atos violentos, agressivos, a todo momento na história da humanidade. Desde o assassinato do nosso irmão antigo Abel, morto pelo seu irmão de sangue, Caim. E não vai parar o derramamento de sangue, porque a morte está cobrando derramamento de sangue, litros e mais litros de sangue sendo derramado. E eles não são suficientes para aplacar a ira de Deus. Nós já vimos aqui no verso 14, que somente pelo sangue de Cristo e pela operação do Espírito Santo uma consciência ela pode ser purificada. Mas eu reafirmo aqui mais uma vez, irmãos, este ponto com as seguintes palavras aqui. É o poder do Espírito Santo e o sangue de Cristo que tem poder, como também é capaz de rasgar a nossa consciência e purificá-la da culpa do pecado e preencher a nossa consciência com a certeza da vida eterna ou da redenção eterna. Nós aqui agora estamos falando da restauração da consciência nesses dois aspectos. E é com base agora no que vimos aqui nos versos 15 ao 22 que nós devemos lembrar que a única forma da consciência se ver restaurada e purificada da culpa do pecado é pelo Evangelho de Cristo, o testamento que nos anuncia a obra e o pagamento do testador. Da mesma forma como Moisés, ele abriu o livro da lei, ele instruiu o povo de Israel, mas agora eficazmente nós temos o Evangelho, que é a lei do Espírito Santo a nós. O Evangelho, ele é chamado assim carinhosamente pelos nossos pais reformados de a lei do Espírito Santo agora plantada no nosso coração para nos instruir a todo instante, a todo momento, 24 horas por dia, quanto à necessidade de nós reconhecermos os nossos pecados e nos arrependermos dele. Essa é a lei do Espírito Santo. A única forma de uma consciência se ver livre da culpa do pecado é quando o Evangelho a instrui do sangue de Cristo para o seu arrependimento. Se realmente você tem, pelo Evangelho, o sangue de Cristo
como também o Espírito Santo lhe instruindo a necessidade de reconhecer os seus pecados e se arrepender deles, então a sua consciência deixará de ser a sua inimiga e ela vai passar a ser a sua melhor amiga. E a morte não vai mais bater a sua porta, lhe cobrando o seu sangue por causa da culpa dos seus pecados. O fundamento de uma boa consciência, meus irmãos, é a alegria. Nós vimos isso pela manhã. Eu queria rapidamente trazer, brevemente, que bem rápido, essa conexão com o sermão da manhã, do que nós ouvimos, do que é, o que significa sermos abençoados por Deus e separados para o dia do Senhor, o bendito e santo dia do Senhor. Então eu quero te lembrar, a partir do que vimos de manhã, que uma boa consciência é a alegria e o prazer de ouvir a voz, a doce voz